Olá, o Questão de Ordem começa agora e no último dia 11, a Prefeitura de Campinas apresentou o projeto arquitetônico para a revitalização do centro. A Avenida Francisco Glicério, da Avenida Orozimbo Maia até a Avenida Aquidauã, foi a escolhida para receber as adequações e servirá de modelo para a revitalização de toda a área central. Para debater a revitalização do centro de Campinas, foi criada uma comissão de planejamento com técnicos de diversas secretarias e autarquias municipais. Na Câmara de Campinas foi criada uma comissão especial de estudos para acompanhar a execução do plano. Ela é formada pelos vereadores Marcos Bernardelli, do PSDB, Tico Costa, do Solidariedade, Vinícius Grasti, do PSD, Gesiel Silva, do PP e professor Alberto, do PR. Este é o tema do Questão de Ordem de hoje, que traz os vereadores Carlinhos Camelô, do PT, Paulo Galtério, do PSB, que nós estamos aguardando, e o vereador Marcos Bernardelli, do PSDB, que é o autor da iniciativa que criou a nova comissão de estudos e, por consequência, é o presidente desta comissão. Eu agradeço a participação de vocês. Eu vou começar com o vereador Carlinhos Camelô. Justamente, vereador, por quê? Porque o senhor sempre falou da revitalização do centro e começamos pela Glicério. Na sua visão, é a avenida ideal realmente para começar a revitalização do centro? Ou vocês, já que o senhor representa uma categoria, pensavam num outro modelo? Mirna, boa tarde a todos, boa tarde, Mirna, vereador Marcos Bernardelli. Eu acho que a revitalização, de onde ela começa, eu acho que não vem ao caso, mas sim que ela comece realmente, porque ficamos muito tempos ali naquele centro abandonados, entendeu? Teve muito pouco olhar para o centro. Então hoje nós vimos uma revitalização que começa pela Glicério e provavelmente vai enganjar em outros setores. Mas eu creio que é viável, sim, ela começar por ali, entendeu? Eu acho que é uma avenida movimentadíssima. A Glicério é uma das principais avenidas ali, onde tem um grande fluxo, uma parte da cidade onde muitos passam por. Eu acho que é viável começar por ali, sim. Tá certo. Então, e agora nós vamos falar com o vereador Marcos Bernardelli, presidente da Comissão de Estudos, que foi recém-criada aqui na Câmara, porque esse projeto arquitetônico foi doado pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, assinado pela arquiteta Maria Rita Amoroso, com fotos e informações de como a Avenida Francisco Glicério está atualmente e como será depois da obra. Inclusive, esse esboço está disponibilizado no site da Prefeitura, qualquer pessoa pode ter acesso para ter uma ideia de como vai ficar a avenida. A partir disso, vereador, que tipo de análise a Câmara pretende fazer nesse projeto e existe algum tipo de preocupação especial para que se tenha criado essa comissão? Seja bem-vindo. Boa tarde, Mina. Boa tarde, vereador Carlinhos Camelô. Boa tarde, o público que nos assiste. A preocupação da Câmara Municipal, ela é como um todo. É claro que no nosso caso específico aqui, tanto do Carlinhos como o meu, nós temos uma vivência muito íntima com o centro da cidade. Eu estou no centro da cidade há 36 anos. Eu vi esse centro há 3 décadas atrás e ele foi se deteriorando com o passar do tempo. E eu tenho dito que o centro da cidade, para essa Casa de Lei, era como se fosse aquele cachorrinho domesticado dentro de casa, que tem muitos donos, e todos aqueles que ali residem, de uma forma ou de outra, pensavam que alguém estava alimentando e esse animalzinho passava necessidade. E o bom nessa legislatura é que nós estamos com essa dupla representação no centro da cidade. O Carlinhos com uma situação bem mais específica, que é a situação da categoria, mas também no todo, e eu propriamente dito nessa questão da revitalização também, porque nós abraçamos essa discussão. E o que nós começamos a fazer, inclusive em conjunto, desde o início do ano passado. O Carlinhos, evidentemente, representando a categoria que é integrante, e eu fiz um levantamento no quadrilátero da cidade de todas as ocupações do solo, todas, sem exceção. Irmã Serafina, Orozimbo Maia, Senador Saraiva e Moraes Salles. Aproximadamente 86 quiosques são localizados nessa região, nesse quadrilátero. A partir de aí nós começamos a oficiar, com fotos, com informações, a CETEC, para que tomássemos conhecimento de quem era
quem era o usuário, quem é o concessionário, qual é a permissão que existia, qual é a metragem autorizada, que tipo de produto ou alimento ou perecível que poderia ser comercializado. E esse trabalho foi feito pelo meu gabinete e pelo gabinete do Carlinhos também nesse ano que se passou. E já avançamos muito, porque tinha algumas situações hilárias no centro, principalmente na Avenida Francisco Glicério. Por exemplo? Por exemplo, nós tínhamos uma banca na frente do Poupa Tempo que, se porventura necessidade de passar um cadeirante, não passava. Nós tínhamos a banca, mas ela tinha alguns acessórios na frente do correio que a caixa d'água existente, se não me engano, era de 5.000 litros, em cima o funil da onde se saía a fumaça da gordura, um tinha 6 metros, outro tinha 8. Em comum acordo, evidentemente, nós fomos tratando, fomos conversando, solicitamos que a CETEC lá comparecesse, sumiram, ou seja, esse embelezamento da avenida precisa voltar. E nada mais importante hoje para nós que estamos ali no centro, queremos ver esse centro revitalizado, que o exemplo se dê pela avenida mais importante da nossa cidade, que é a Avenida Francisco Glicério. Com todo o embelezamento que ela merece, é evidente que o projeto lá nós estivemos e participamos dessa apresentação, mas não tenhamos dúvidas, se bem feito, com o término a partir do ano que vem, nós iríamos para a Avenida Campos Sales, que parece que esse que é o projeto inicial. Tá ótimo, então. Vereador Carlinhos, o projeto prevê o fim das faixas de estacionamento para o alargamento das calçadas em 2 metros. Nesse espaço serão implantados quiosques padronizados de alimentação, de jornais e revistas e outros serviços. Toda a fiação elétrica e telefônica será subterrânea. A via terá novos pontos de ônibus e estação de transferência e ganhará novo paisagismo. Aí eu pergunto, vereador, já existe algum tipo de conversa com o executivo de que forma os atuais donos desses quiosques poderão se adaptar a esse novo projeto? Qual é o custo? De que forma? Quem vai custear isso? Porque muitas vezes a gente percebe que existe uma revitalização em algumas áreas, se fala nisso e a pessoa acaba investindo e não tem um retorno ou talvez não tenha um investimento necessário que é exigido para que ela possa se adaptar àquele projeto e aí vem um outro profissional e acaba ocupando esse espaço. Mirna, essa pergunta sua, ela é bem coerente, porque hoje nós temos vários casos como esse que você acabou de citar aqui. Como não é conversado com as pessoas, de repente apresenta uma proposta e aquela pessoa está desestabilizada naquele momento que está fazendo essa questão. E acaba passando para uma outra pessoa, entendeu? Por quê? E acaba ficando, o pior de tudo, que ela acaba ficando desempregada ali, porque aquilo ali é a vida dela. Então, não foi chamado ainda de imediato nenhum desses comerciantes locais. Eu tenho uma reunião nesse sábado, às 4 horas, com todos eles. Porque eu quero ouvi-los, quero saber a proposta deles, e depois o Marcos Bernadelli, o vereador aqui, chamou uma reunião aqui para discutir no dia 23 de outubro, onde eu gostaria que eles também viessem, ouvissem, falassem, dessem opinião e entendessem um pouco mais, porque até agora, eu creio assim, como o Marcos Bernadelli falou aqui, o vereador, foi mostrado lá uns slides, mas a gente não sabe ainda o projeto. Eu fiquei sabendo o investimento de cada um. O investimento de cada um, como vai ser, aquelas bancas vão ser tiradas, vão ser colocadas para onde até o término das obras. Então tudo isso tem que ser discutido, porque se você não der uma opção para aquelas pessoas, fica difícil. O senhor acha que existe o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu com aquele pessoal que ficava no terminal e a gente tem aquele problema até hoje, por exemplo, da Jaime Ulloa Sintra? Sim, com certeza. A minha preocupação maior é uma dessas, porque a gente, até conversando aqui antes de começar esse debate, a gente estava falando aqui dos locais, para onde iria. Porque, assim, eu acho que cada comerciante, ele tem que estar onde o público está. Não adianta, Mirna, você arrancar ele como fazer igual o pessoal da Jaime lá,
foi gasto um dinheiro público ali naquele local, onde foi feito um calçadão, na época da Isalene, foi feito tudo, investido um dinheiro público ali, e colocou aquelas pessoas ali, onde eles também investiram para comprar sua barraca, colocar ali, que na época era de 8 a 10 mil reais uma barraquinha, com a cobertura já, que era o que eles pagaram, que foi a barraca e a cobertura, dividido entre eles, mas uma questão de 8, 10 mil reais, onde eles também parcelaram. E não, muitos deles não tiveram as condições de pagar isso. Os nomes deles foram para o SPC, muitos deles desistiram, algumas bancas saíram dali e o lugar ficou ocioso ali, não passa ninguém. Então, essa é a preocupação grande da gente, entendeu? Porque se a gente reformar um centro e não colocar as pessoas no devido lugar onde tem um fluxo de pessoas, não resolve. O que se deu de notícia naquela apresentação é que nós não vamos fazer uma obra contínua, assim, da Orozimbo Maia a Moraes Salles. Parece-me que a obra será realizada em frações, primeiro por quadras, talvez, para esse impacto ser o menor possível. E o que é importante, Mirna, eu acho que esse levantamento que nós já fizemos anteriormente, a própria CETEC possui, é que venhamos a respeitar o direito daqueles que têm a concessão já otorgada do uso do solo. Nós não somos contrários, mas que esse uso e que esse direito seja respeitado. Então, é isso que nós, desde o começo da nossa legislatura aqui, fizemos. Não era oportuno uma pessoa ter autorização para ter 4 metros quadrados, 2 por 2, e nós chegávamos na barraca, na banca para ver o que se comercializava, ele estava autorizado a vender balão de gás, depois já estava vendendo salgado, vendendo refrigerante, vendendo cerveja. Então, essas situações que também terão que ser vistas, porque não se pode ultrapassar o direito que foi concedido. E existia, e ainda existe, algumas aberrações nesse sentido. Mas eu acho que o direito desse concessionário tem que ser respeitado. Essa operação na Glicério vai ser quadra a quadra, pelo menos foi o que nos foi dito. E nós vamos acompanhar. Dentre, como bem ressaltou o vereador Carlinhos Camelo, nós já designamos para o dia 23 uma audiência pública aqui na nossa casa. Os ofícios já estão sendo... Audiência pública ou já é a primeira reunião da comissão? Não, é audiência pública. É diferente, tá? Tá, audiência pública. A primeira reunião deve ser para a semana que vem para que nós possamos delinear. Inclusive o ingresso do vereador Carlinhos Camelô, substituindo o vereador Vinícius Gratti. Ok. Então, isso é através de requerimento que vocês fazem, né? Nós vamos fazer um requerimento com a anuência dos líderes. Sim. E já serão convidados da parte da Prefeitura, a INDEC, a CETEC, os representantes da SANAS, o secretário de Desenvolvimento, o secretário de Cultura, a superintendente da Companhia Paulista, que é parceira nessa obra, os comerciantes do centro representados pela Associação Comercial, os comerciantes do centro que eu coloquei aqui de independentes, que são esses concessionários de espaço público, todos os condomínios, porque hoje também afeta aos moradores. Nós temos uma relação de quase 35 condomínios, vamos chamar os síndicos para aqui estarem. Eu acho que a discussão tem que ser bem ampla. Certo. Vereador, nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco nós já vamos contar também com a participação do vereador Paulo Galtério, que está em nosso estúdio. Não sai daí, o Questão de Ordem volta já já. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças.
questão de ordem está de volta, agora com a participação também do vereador Paulo Galtério, do PSB, que inclusive é o presidente de uma comissão de estudos que trata da degradação do centro de Campinas. E ele também vai falar um pouquinho para a gente, vereadora, eu já inicio, com o senhor falando como o senhor viu essa proposta aí do governo de revitalizar o centro, começando pela Avenida Francisco Glicério. Olha, Mirna, boa tarde. Boa tarde a quem está nos assistindo agora. Assim, eu conheço um pouco do projeto, confesso ainda que eu conheço assim, pela imprensa, alguns comentários, mas eu acho assim, se esse projeto envolver a retirada de uma faixa da Glicério, é um grande erro, tá? Essa revitalização. Se ela começar, a via Francisco Glicério, se eu não me engano, ela é 4 ou 5 faixas. A partir do momento que você tira uma faixa, você prejudica todo o trânsito, tá? Eu acho que a gente partindo, para quem conhece bem o centro da cidade, eu posso falar isso com bastante conhecimento, que eu mantenho residência no centro, a via Francisco Glicério, ela é uma artéria, se não a principal, uma das principais da cidade de Campinas, porque ela liga a cidade do eixo oeste-leste. Pessoal que sai lá do Chapadão, da região oeste, para a região leste, esse pessoal aqui de sentido Valinhos. Então eu acho que antes de começar qualquer reforma, que eu acho que é necessária a reformulação do centro, nós devemos ver o impacto do trânsito dessa reforma. Porque o que vai acontecer? Essa via, contando que elas são 5 faixas, se você tirar uma faixa, vai ficar 4. Normalmente você perde uma faixa para os carros que param, táxi, ou para as pessoas que têm parado no momento. Essa via vai ficar uma via de 3 faixas. Então eu acho que vai ser um caos para a cidade mexer nessa via. Assim, eu sou favorável à reformulação, tá? Acho que é importante, mas eu acho que tirar uma via de trânsito, eu acho que é prejudicar muito a cidade, né? Agora eu estou falando assim, sem conhecimento do projeto, sem... assim, eu tô fazendo um juízo de valor pela retirada da faixa de trânsito. Okay. Tá? Porque assim, quer queira ou quer não, uma das únicas vias que funcionam em Campinas, assim, em termos de fruição de trânsito, é a via Francisco Glicério. E quem anda nela sabe que ela flui bem, mesmo com alto tráfego de veículos, a sinalização é boa, né? A gente vê que ela corta, vamos dizer, daqui da Ban até lá embaixo na Orozimbo Maia, ela faz toda a ligação daqui da Ban com a Orozimbo Maia. Então eu acho que assim, temos que tomar um pouco de cuidado, né? Muito embora a gente sabe que é importante, né? Eu acho até que o início dessa remodelação do centro deveria começar pela mudança do terminal central e com a realocação dos camelôs para uma área próxima à mudança do terminal. Tá certo. Então, inclusive o vereador, ele já participou de um outro programa que a gente falou sobre ocupação de moradia no centro. Sim. Ele defende, inclusive, que o terminal central saia daquela área, não é isso, vereador? Isso. E aproveitando, o vereador Carlinhos Camelô comentou no intervalo que quer fazer uma observação sobre a afirmação do vereador Marcos Bernadelli a respeito de algumas autorizações das pessoas que começam vendendo, por exemplo, balão de gás, que o senhor disse, e depois acaba vendendo salgado, refrigerante e outras coisas. E também já pergunto, o que o senhor acha dessa afirmação do vereador Paulo Galtério a respeito do trânsito, se realmente perdemos aí uma faixa da Glicério? Olha, boa tarde, vereador Paulo Galtério. Mirna, vou começar pela questão do vereador Marcos Bernadelli, que nem ele falou, que reside ali no centro há 3 décadas. Eu também estou há 23 anos ali no centro, moro ali, sou morador da Rua José de Alencar ali, sou morador, conheço muito aquele centro ali. E batalho para que o centro também vire um centro que era antigamente, mas revitalizado de uma forma diferente, onde todos possam voltar a frequentar o centro. Então, menina, quando o vereador Marcos Bernadelli disse na questão daqueles que vendem bexiga e depois muda, o que acontece? Hoje, o microempreendedor, ele trabalha com mercadorias de momentos. Vamos por hoje, mina. Há 10 anos atrás, o jornal, quem tinha barraca de jornal, vendia muito. Jornal, revista, tudo. Hoje, tem uma resolução na CETEC que quem tem banca de jornal não pode mudar, mas se você ver bem hoje, hoje nós estamos na era do iPhone 6 já. Ninguém mais compra jornal, Mirna.
Ninguém mais compra. Difícil. A pessoa num tablet, ela lê o jornal todos os dias, ela tem notícia todos os dias pelo celular. Então, dificulta a venda dessas pessoas. Então, se ela não modificar e acrescentar algo para que ela possa sobreviver, vai chegar uma hora que ela não consegue mais. E chega no mesmo caso desse que vende a bexiga. A bexiga se vendia há muito tempo. Vamos um pouquinho da bexiga, mas tem vários outros casos, vereador Marcos Bernadelli. Mas ele vendia um produto que está ultrapassado. Mas a pessoa não pode ir na CETEC e falar, olha, eu agora vou fazer outra, vou vender outra coisa? Não só pode como deve. Tem que ter autorização, mas não sair da bexiga e vender salgado sem autorização. Mas é assim, ó, Marcos Bernadelli. O que acontece? Hoje, existe uma resolução na CETEC que a 200 metros de uma barraca para outra, você não pode colocar a mesma mercadoria que a outra tem. Se ela tem um salgado ali, você não pode ter o salgado aqui. O salgado principal, que é o carro-chefe, se você vende coxinha, aquele lá, o salgado, o chefe dele já não pode ser a coxinha. Correto. Então, existe toda uma dificuldade. Mas é o que eu estou falando, as coisas andam. E se você ficar parado no tempo, se você vender só o chip, a revista, aquela coisa aqui, ela não vai sobreviver. Vai chegar uma hora que ela não consegue nem pagar o valor do solo público. Então, por isso que as coisas vão avançando e tem que mudar a resolução da CETEC. Eu acho que tem que abrir esse espaço para que essas pessoas modifiquem. Concordo com o Bernadelli que a pessoa não pode colocar tudo que deve, mas sim deve abrir espaços ali para que mude essas coisas. Eu fui para BH, Belo Horizonte, onde lá o camelódromo lá é totalmente diferente do daqui. São organizados, assim, em matéria de mercadorias. Lá você pode trocar a mercadoria assim que você modificou, porque hoje o camelô, ele trabalha, eu falo camelô, mas hoje é microempreendedor, ele trabalha em cima da novidade. Se aparece uma novidade, ele vai trabalhar em cima daquilo, que é o verdadeiro camelô. A oportunidade do mercado. Sim, e na questão que o vereador Paulo Galtério disse, da questão do centro ali, sobre a retirada do terminal central ali, eu acho que o terminal central ali, se retirar ele, eu acho que acabamos com o centro de Campinas hoje, porque hoje, ô Miriam, se você vê, os vereadores sabem, o Marcos Bernadelli, que como ele disse aqui, tem ficado muito no centro ali, hoje, com a abertura do Shopping Dom Pedro, Shopping Bandeira, Shopping em todos os lugares, galeria em todos os lugares, as pessoas estão deixando de ir para o centro, indo nesses lugares. Por quê? Porque o centro, se ela vai para o centro ali no sábado, ela não consegue andar no trânsito, ela não consegue um estacionamento, ela não consegue colocar o carro dela na rua, então acaba dificultando toda essa questão. Então, eu acho que o centro ele tem que ser revitalizado de uma forma onde a gente abre esse espaço para essas pessoas voltarem a circular pelo centro. E eu também defendo uma ideia que é do antigo prefeito Toninho, que o nosso centro ele tem que ter vida à noite. Enquanto ele não tiver vida à noite, nós não vamos conseguir andar com essa questão. Eu acho que tem que ter ali, fazer algo ali para aquele centro, onde que as pessoas que moram no centro, nos prédios, que não são poucas, são muitas, desçam com seus filhos, vá numa lanchonete, anda num parquinho, faça uma caminhada, porque hoje não consegue se fazer isso, Miriam. Então, enquanto não der vida para o centro à noite, a gente vai dificultando essas questões, porque parece que o pessoal dá 7 horas, 8 horas, todo mundo some do centro da cidade. Então, eu acho que nós temos que começar a pensar nesse projeto do Marcos Bernadelli, que é uma comissão de estudos, mas também pensar nessa ideia de a gente tentar fazer algo para que o centro volta a ter vida de noite, entendeu? Eu acho que é isso. Mirna, o que eu tenho, pelo menos, e foi veiculado na imprensa semana que se passou, quero dizer que sou contrário ao posicionamento do vereador. Boa tarde, vereador Paulo. Boa tarde. Galtério, com relação a tirar o terminal do centro da cidade. O que nós precisamos resolver, e eu acho que essa questão do trânsito também que ele apontou? Então, a certeza absoluta que o Carlinhos está fazendo um trabalho extraordinário. Nós tivemos numa audiência pública há 15 dias, onde o sindicato da categoria está já com todo o trabalho por se findar, que é a utilização e adequação dos empreendedores, pequenos empreendedores, são os antigos camelôs aí, pejorativamente se falava, num imóvel do DENIT. Nós podemos até a remoção daquilo, mas adequar aquele terminal, porque é aquela praça linda que existe, mas não tirar o centro, tirar o terminal do centro da cidade, porque nós terminaríamos quase com a vida
desse quadrilátero que eu falo. Com relação ao trânsito, como o vereador Paulo disse, na nossa profissão tem algumas situações que nós deixamos, nós vamos falar de orelhada, ou seja, sem saber o que está falando ou sem ter conhecimento do que está falando. É claro, é cristalino que se for a olho nu, você eliminando uma das faixas de rolamento, poder-se entender desde já que nós vamos ter um tumulto. Mas nós estamos tendo ali técnicos competentíssimos que estão fazendo esses levantamentos. Na verdade, o projeto prevê o fim das faixas de estacionamento para o alargamento das calçadas em 2 metros. Então, na realidade, nós vamos continuar tendo 4 faixas de rolamento e uma que é a faixa fixa de estacionamento, ela vai deixar de existir. Isso é dentro de um contexto de análise técnica, eu tenho certeza. Nós somos advogados, nós estamos vendo hoje com os olhos de quem nada entende. Nada entende das questões técnicas. Então eu não concordo com ele. Estivemos lá, a apresentação, pelo menos naquele momento, parece que realmente é um projeto muito importante. Nós vamos ter todo a fiação no subsolo, uma limpeza na questão de publicidade da Avenida Francisco Glicério. Quem realmente vive o centro da cidade, sabe que se levado a termo como apresentado, é claro, e se seguindo como se deverá seguir aquela revitalização que ali será, nós vamos se recuperar. A par disso, só para finalizar esse meu momento, também eu quero dizer que a semana passada, nos meios de comunicação, foi já veiculado que nós vamos ter aqui uma isenção ou uma diminuição do ISS para as empresas de alta tecnologia que vêm ocupar o centro da cidade. Já é uma tentativa de fazer-se habitar os imóveis durante o dia. Vereador, mas o centro tem vocação para ter empresas? Nós temos esse espaço? Nós temos muitos imóveis que estão fechados, Mirna. Muitos imóveis. É melhor abaixar seu ISS para essas empresas para cá se localizar do que daqui a pouco vai acontecer que nem em São Paulo e todo mundo invadindo o prédio desocupado. Nós temos um imóvel que foi o primeiro, desculpa só de fazer aqui até uma propaganda, que foi o modelo daquela lei que nós aprovamos aqui nessa casa, com a contemplação de todos os vereadores, com relação aos móveis abandonados no centro, que é aquele ex-hotel na Irmã Serafina, que não é uma vergonha. E o proprietário está brincando ali de fazer uma pintura, achando que vai passar... Galeria Pajé. Então, é mais fácil você ter a ocupação dessa forma do que a invasão, que aí o problema fica pior ainda. Sim. Vereador Galtério. Bem, eu digo assim pro Marcos Bernardelli, esse meu colega de Câmara, que assim, não precisa ser engenheiro para ter bom senso. Não precisa ser engenheiro para saber pelo bom senso que diminuir uma faixa de trânsito na Glicério vai prejudicar o trânsito. Então tem certas situações que a gente sabe que a própria circunstância leva ao prejuízo. Tá? Eu acho que assim, vou reiterar novamente, é um equívoco diminuir uma faixa de trânsito na Glicério. Tá? Campinas, o que nós precisamos aqui, eu acho que até já foi ventilado com o 4º andar, Mirna, assim, se a gente pegar a Rua Barão de Jaguara, é um centro histórico de Campinas. Quem andar pela Barão de Jaguara e efetivamente conhece o centro, vai ver que aquela rua, no mínimo, 40%, 50% são prédios históricos. Ali poderia ser feito um calçadão naquela rua. Mas eu já até tive uma conversa com o prefeito Jonas Donizete e pedi para ele, prefeito, o senhor não quer fazer estudos no sentido que a Rua Barão de Jaguara ela pudesse ser um calçadão, aproveitar um centro histórico em Campinas? Mas eu acho que assim, estou dizendo que eu não conheço o projeto, estou deduzindo, pelo que eu sei, que reduzir uma faixa, além de prejudicar o trânsito, vai prejudicar os comerciantes da Avenida Glicério. Sim. Vereadores, existe uma discussão em relação à ocupação com moradias no centro da cidade. E agora, inclusive, o vereador Bernardelli viu com bons olhos esse anúncio de incentivos fiscais para que empresas se instalem no centro de Campinas. Isso significa que a atual administração está deixando essa questão de moradia no centro de lado? Não acredito. Não acredito. São espaços vagos, espaços vazios, que se nós... É só adentrar aqui para essa parte mais sentido aqui da BAN, sentido Moraes Salles, nós vamos perceber o quão vazio está esse espaço
que deveria ser utilizado Sim. no nosso município. Não concordo com vossa afirmação, mas precisamos dar, como se diz, abre aspas, um pontapé inicial, porque eu tenho escutado que nós vamos revitalizar o centro há pelo menos há 25, 30 anos atrás. Sim. E ninguém teve iniciativa, a não ser aquela iniciativa que foi originária no governo do PT, que foi um transtorno para o centro da cidade a 13 de maio, e não surtiu o efeito que se pretendia. Então, tem que levar efeito. Se a medida é por aqui ou acolá, venhamos a tomá-la. Vereador, naquela época nós tivemos aqui na Câmara, inclusive, uma CPI a respeito da reforma do centro, se não me engano, na época presidida pelo ex-vereador Peterson Prado. E a comissão de estudos, ela tem o objetivo, claro, não de uma CPI, que o objetivo dela é totalmente diferente, mas ela pode acompanhar justamente para que não tenhamos os mesmos transtornos que tivemos na ocasião do governo do PT, onde a gente teve aquele problema lá no centro da cidade, para que agora isso não ocorra agora na Glicério? Não, olha, e o objetivo é esse mesmo. Se nós estamos convidando aqui toda a comunidade, toda, sem exceção, inclusive essa reunião de sábado que o Carlos Camilo disse que vai realizar, isso é de suma importância, porque nós já estaremos na reunião do dia 23 de outubro com conhecimento, porque de posse desse material, desse projeto, exigências, posicionamentos, nós vamos também chamar, que esqueci de relacionar, os taxistas. Nós temos que chamá-los aqui. Então, eu penso que nós estamos no caminho correto. A comissão ela está composta e poderá ser integrada por todos os vereadores, mas aqueles que têm mais vinculação realmente com o centro da cidade. E nesse sentido, tudo que vier para agregar, que é uma palavra muito em moda hoje, mas para corrigir se houver algum equívoco, será válido. Sim. O que é importante é que, detectando algum equívoco, teremos tempo, porque se essa vitalização na Glicério, ela vai demorar quase 12 meses para ser realizada, vai ser quadra a quadra, para não causar transtorno, pelo menos foi isso que foi anunciado. Se em algum momento a situação for equivocada, a comissão vai ter o seu prazo dilatado, vai estar acompanhando todo esse trabalho, exatamente para apontar, olha, aqui pensa-se de forma diferente, vai ser a primeira de muitas reuniões. E eu quero crer que nós vamos ter um belo público, porque é a veia, a artéria, a principal avenida da nossa cidade, do nosso centro. O executivo não vai querer piorar uma situação que está aí. Tá ótimo. Vereador Carlinhos. Não, eu queria só passar uma questão que eu tive conversando com o vereador Marcos Bernadelli, na questão que eu sei que ele tem uma das melhores, como eu disse, está há 3 décadas, melhores intenção, como a gente acabei de falar aqui, que o centro deveria ter uma vida à noite, e o Bernadelli esses dias esteve conversando comigo sobre o Dia das Crianças, onde fazer uma festa conjunta ali na 13 de maio, para estar traindo o público para lá. Queria parabenizá-lo por essa iniciativa junto à SIC, e também falei para ele para ver se conseguia incluir o sindicato da gente nessa questão também, porque a gente também está ali no centro, faz parte do centro. Eu acho viável, porque é uma maneira da gente cada vez mais trazer mais público ao centro. E isso ganha-se os lojistas, ganha-se a população e ganha-se a nossa categoria ali também. Então, fazer uma coisa conjunta e parabenizá-lo pela iniciativa que vem junto com o pessoal da SIC. Tá ótimo. Então, vereador, daqui a pouco o senhor fala, nós vamos tomar uma aguinha rapidinho e voltaremos já já com questão de ordem. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Pessoas com deficiência intelectual levam mais tempo para aprender. Mas isso não significa que sejam incapazes. Elas podem e devem estudar e trabalhar. Existem mais de 200 tipos de deficiência intelectual. A síndrome de Down é uma das mais conhecidas.
Não seja superprotetor. Se a pessoa com deficiência for uma criança, trate-a como criança. Se for adulto, trate como adulto. Ao pedir alguma coisa, se ela não conseguir fazer, mostre um modelo e certifique-se de que foi compreendido. E o mais importante, respeite o ritmo dela. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Estamos de volta no último bloco do Questão de Ordem, que hoje discute o projeto e a proposta do Executivo da revitalização do centro de Campinas, começando pela Avenida Francisco Glicério. O vereador Paulo Gualtério tem a palavra. Não, queria dizer assim, o vereador Marcos Bernadelli falou aqui que a Prefeitura está dando incentivo a empresas de informática para ocupar o centro. Eu quero dizer aqui, eu até queria deixar em público aqui, inclusive aí para o nosso excelentíssimo senhor prefeito, uma das circunstâncias que poderia aumentar aí muito o fluxo de pessoas no centro, inclusive à noite, seriam novas faculdades aqui, escolas técnicas. Porque se você passar, eu estou dizendo assim, quem realmente conhece o centro, aonde que é o espaço à noite em que a população tramita, principalmente a população de estudantes, é perto do SENAC e a região da PUC, onde tem o maior número de estudantes e pequenos bares para servir. Então, assim, acho que uma solução para aumentar o fluxo era incentivar, vereador Marcos, o senhor até como vice-líder do governo, eu queria que o senhor levasse ao nosso prefeito, incentivar faculdades e escolas técnicas à noite, nesses prédios vazios. Porque eu acho que a gente poderia ocupar mais, tanto seria bom no nível de ocupação, essas pessoas que vêm estudar ou de outras cidades ou da própria cidade, ocupar os espaços dos centros, os estudantes, tá? Como também as escolas técnicas. Eu acho que a gente podia trabalhar isso. Algumas escolas técnicas, inclusive em âmbito municipal. Então a gente poderia trazer esses estudantes para a noite no centro e abrir todo o centro. E não ficar, por exemplo, que nem ali perto do Erosimo Maia, onde está o SENAC. O SENAC é um espaço hoje, para quem conhece, que à noite, no mínimo, tem ali 200 ou 300 pessoas que andam. E aonde tem pessoas, diminui a criminalidade, né? As pessoas andam com mais tranquilidade, porque umas estão vendo a outra. Então, eu acho que seria assim, se não fosse a solução, seria uma das soluções para a gente poder ocupar melhor o centro da cidade, principalmente à noite. A gente tem um outro espaço também, se eu não me engano, para cima da Moraes Salles, nós temos uma outra faculdade, que ali também a gente tem público. Eu acho que por aí a gente conseguiria aumentar e muito o fluxo de pessoas à noite no centro. Sim, aproveitando o gancho da fala do vereador, e também o senhor falou de algumas formas que seria possível também revitalizar o centro, a gente percebe que a Prefeitura tem feito alguns eventos culturais. Mas isso não basta para que o centro volte a ter uma vida noturna, mas uma vida, digamos que uma vida de lazer, com segurança e outras coisas que a população que mora no centro e que frequenta o centro precisa? Olha, Mirna, eu faço um retrato desses últimos, que nós três aqui estamos aqui há 18 meses, 19 meses. O que se tinha no início do mandato do prefeito Jonas Donizete no centro da cidade, ou a herança que ele recebeu, era uma coisa estrondosa, para não utilizar aqui outro adjetivo. Quem chega 15 para 7, 6h30 da manhã no centro da cidade, principalmente àquela época, e vai ali na Costa Aguiar, ou do lado do antigo Banco Safra, também na Costa Aguiar, aquilo servia de dormitório e servia também de banheiro público. Era uma fedentina, uma nojeira. Então, começou-se a dialogar com os comerciantes. O pontapé inicial desse trabalho foi dado em junho do ano passado, mais propriamente dito, porque até junho que se levou em conta foi a retirada das crianças. Ninguém comenta, mas hoje nós não temos uma criança, um menor de idade nos semáforos. Isso foi muito importante. Por quê? Evitou-se uma série de consequências, crianças que eram utilizadas pelos parentes, pelos pais ou por quem de direito lá, para angariar dinheiro, fazer pedidos no semáforo. Acabou em Campinas, não existe mais. Isso precisa ser dito. E foi feito nos 6 primeiros meses. O trabalho seguinte foi tentar mapear as mais de 800 pessoas que dormitavam à noite.
que usavam o centro da cidade como dormitório e fazendo ali as suas necessidades básicas. Eu tenho feito o contato com a nossa secretária de Ação Social, a Jane, isso diminuiu e diminuiu consideravelmente. Mas foi um trabalho que o maior você não pode obrigá-lo a sair. Quando você vai fazer uma ação de polícia, eles não conseguem ou evitam até se identificar, porque não querem ser reconhecidos, não querem ser identificados, mas hoje já diminuiu mais de 50% dessas pessoas que estão dormitando. E isso afasta, não vou dizer pessoas do bem, mas afasta as pessoas que querem conviver o centro. E o ano passado foi nesse sentido, com a Secretaria de Segurança, porque nós tratamos do Natal, junto a essa base de comerciante. E este ano nós estamos tratando também junto e encabeçando a Secretaria Cultural, já iniciando esse trabalho junto ao Dia das Crianças. Então nós precisamos, de uma forma ou de forma cultural, mas tem o que eu digo, a outra banda. Campinas, lamentavelmente, a herança foi maldita no centro da cidade. E até hoje, na frente do meu escritório, na Glicério, se você vê na loja, tem 4 pessoas que ali dormem. Eles dormem, porque às 6 horas eles acordam, pegam o colchãozinho, não fazem nada, mas eles dormem ali. Então, o abrigo precisa ser solucionado, para que essas pessoas possam ir, pelo menos pernortar nesse lugar, fazer identificação, ser identificados, porque eles precisam retornar para a cidade de origem ou para os familiares que os abandonaram. Então, é todo um trabalho e não é do dia para a noite. Mas isso é um trabalho muito difícil mesmo, porque a gente já fez algum programa aqui com o pessoal da Secretaria de Assistência Social. Não é possível obrigá-los a voltar para outra cidade. Mas é difícil, mas tem que ser enfrentado e está sendo enfrentado. Nós todos convivemos com o centro da cidade. Nós todos passamos nos semáforos da cidade. Há quanto tempo você não vê um menor pedindo esmola, entre aspas, nos semáforos? Sim. Há mais de um ano. Então, foi se enfrentado de forma correta, dentro da legalidade, e hoje você não vê. A questão dos nossos irmãos que pernoitam, estão utilizando ou coberturas ou logradouros, já diminuiu mais de 50%, mas isso não é a força, é um convencimento que tem que ser feito. Sim, vereador Carlinhos. Eu queria falar numa questão, quando você fez até pergunta para o vereador Marcos Bernadelli, na questão de como trazer essas pessoas para o centro. Eu acho que começa, Mirna, o centro, ele tem que fazer um programa, o Centro Seguro. Vamos pôr assim um slogan. Sim. E para um centro seguro, eu acho que o centro, ele deveria começar a melhorar a questão de iluminação e segurança. O que eu falo de iluminação? Se você descer a 13 de maio hoje, pegar 7 horas lá, tem uma lâmpada acesa, uma apagada. Chega lá embaixo, é uma escuridão. Então as pessoas acabam tendo uma dificuldade de andar ali com medo. Agora coloca-se várias iluminações no centro todinho, onde fica uma cidade iluminada, entendeu? E segurança à noite, que a pessoa que desce de um prédio, ela vê um guarda municipal parado ali, ela vê uma viatura, ela vai se sentir segura. Então ela vai descer. Mas quando ela não se sente segura, ela não vai descer. Então, essa questão, eu acho que ela tem que ser colocada, eu acho que ela tem que ser feita para que a gente traga realmente o público para o centro. E tem que ser enfrentada, né, vereador? Porque isso que o senhor está falando é algo que as pessoas falam há muitos anos. A gente olha, por exemplo, época de Dia das Crianças, de Natal, as matérias jornalísticas, as notícias são de, olha, como evitar ser assaltado no centro, não dar com a bolsa atrás e tal. Então, todo mundo sabe o que acontece no centro, por exemplo, em épocas de venda, em relação à segurança. Então, é preciso enfrentar. Inclusive, Mirna, aproveitar que você está falando na questão de segurança para fazer uma defesa em cima da categoria. Porque no centro, ouvimos aí em várias, quando tem no final do ano, várias ações ali, nessas questões, como que usa, as pessoas sendo roubadas ali na 13 de maio e tal, o camelódromo ele se lota ali. Dificilmente você consegue andar nele. Mas você não vê uma ocorrência ali no meio, que teve um assalto, que teve isso. Porque a segurança ali entre eles ali é muito grande, viu, Bernadelli? Um protege o outro, então é de uma forma diferente. Então eu acho que essa questão, eu acho que tem que ser falada aqui, porque a gente tem os relatos das ocorrências, então eu acho que tem que ser.
Mirna, quero dizer o seguinte, eu acho que essa reformulação do centro é muito fácil, vereador Marcos Bernardelli e vereador Carlinhos. A gente vê por onde que tem que começar. Tá? Por isso que eu acho que é um equívoco começar pela Francisco Glicério. Se você chegar de São Paulo hoje e passar sentido Batalhão de Polícia da João Jorge, depois passar a Igreja Universal e entrar no início do Terminal Cury, quem entrar, vereador, assim, com todo respeito aos camelôs que estão lá, as barracas que ele tem lá, o trabalho que é digno, né? Nós precisamos mexer naquilo. Não mexer no trabalho deles, tá? Porque eles têm o legítimo direito de exercer atividade microempresa. Nós precisamos dar condições para esse pessoal ter um local adequado para poder vender a mercadoria. E não é só dar o local adequado para eles venderem a mercadoria, eles têm direito, eles têm que ter público. Porque não basta você tirar ele e colocar num camelódromo e não ter público. Quem conhece Florianópolis, não sei se os vereadores conhecem, sabe que lá tem um camelódromo muito bem organizado com uma diferença. Não tem gente para comprar. Não adianta ter um camelódromo muito bonito, tá muito bem arrumado, num espaço que as pessoas não andam. Agora, qual que é o espaço do terminal? Por que os microempreendedores, a gente falando de uma forma assim, diferenciada, eles estão ali por causa do público que passa de manhã para ir para o trabalho e para voltar. Agora, nós precisamos mexer no terminal. Precisamos mudar aquele terminal. É evidente que no projeto do BRT existe uma reformulação, mas ele está no local inadequado. Nós precisamos ter coragem e mexer, não nos camelôs, né? Precisamos, assim, tirar o terminal dali. Eu fiz uma sugestão, vereador Carlinhos e vereador Marcos Bernardelli, que se desapropriasse o quarteirão entre a Francisco Teodoro e a Igreja Universal para transferir o terminal para lá, onde ao lado do Castro Mendes, que a gente mudasse o terminal lá em cima e fizesse uma via de passagem por baixo da linha com as lojas dos camelôs. Essa sugestão foi passada para o prefeito Jonas Donizete. Acredito que ele até estude isso. Agora, existe a questão de desapropriar aquele espaço. É um espaço que o prefeito disse que pode ficar muito caro, mas assim, o dinheiro público, né, nós não podemos pensar em Estado dando lucro. O Estado tem que servir a comunidade. Se for necessário desapropriar 10, 20, 50 propriedades, nós temos que desapropriar. E a prefeitura, que hoje tem um orçamento de 4 bilhões e meio de reais, se tiver que gastar 30 milhões para desapropriar, tem que desapropriar. Por isso que eu digo que tem que começar a reformulação do centro, não pela retirada dos camelôs, olha só, quer dizer, pela mudança pela estrutural mudança do terminal, colocando os camelôs próximo ao terminal, mas de uma forma diferenciada. Não dá para a gente falar que nós estamos reformulando o centro e a gente vê passando lá telhas de zinco, os camelôs mal acomodados. Isso é notório, qualquer cidadão de Campinas, é só olhar para baixo, onde o ônibus caiu, percebe isso, Mirna, com todo respeito. Assim, eu respeito muito a minha administração, da qual eu faço parte, mas eu não fujo do meu debate aqui, vereador Marcos, de discutir os problemas da cidade. Tá? Eu acho que nós temos que vir aqui e colocar a população que existe o problema e que nós, vereadores, temos que levantar isso. Tá? De uma forma assim, vamos começar esse trabalho onde realmente é prioritário. Eu acho que a prioridade hoje é o terminal. Se essa mudança não vir com o BRT, não sei se já existe todo o projeto assinado, o prefeito disse que vai, mas eu acho que o terminal onde está, eu acho que é um equívoco muito grande manter o terminal e a barraca dos camelôs naquela situação ali, porque ali fica difícil. Então, assim, temos que ter um pouco de coragem e um pouco de ousadia, né, para a gente poder mexer nessa situação. Com todo respeito à sua opinião, o vereador Paulo Gualtério, eu acho já diferente, eu discordo completamente com a sua opinião. Quando você fala que quando chega na cidade existe ali, então se você for falar isso, então você sai lá do aeroporto, quando você está entrando na cidade, você já vê a invasão, ali que é o Parque Ociel. Então eu não concordo com essa tese sua. Eu concordo com a tese que nós estamos lá há 20 anos, nunca ninguém teve coragem de apresentar um projeto. Tem que se apresentar um projeto em comum com todos os microempreendedores e jogar a discussão. Entendeu, Mirna? Existe uma proposta para se fazer? Existe, então tá aqui. Agora, não que, eu chego na cidade, é telha de zinco, nós temos grandes outros problemas, o vereador Paulo Gualtério, que nós não estou colocando aqui, mas todos conhecem. Ali no centro, tem umas bocas do lixo, tem ali, tem vários outros problemas que são muito piores. Só uma questão, vereador Carlinhos, vereador Marcos, a falência do centro hoje, ela tem uma causa.
E é fácil da gente identificar por que no centro tem menos pessoas que tinha antes. Porque a cidade hoje, ela é regionalizada, é a região do Ouro Verde, é a região do Campo Grande, é a região da Aparecidinha, é Barão Geraldo, é Sousas, é Joaquim. Cada região tem o seu centro. Tá, o seu centro de compra. Às vezes as pessoas não saem para comprar uma peça de carro de lá para vir fazendo como eu fazia antes, que vinha comprar na Santa Rita aqui. Ela saía lá do Campo Grande para comprar uma peça aqui. Hoje ela não faz mais isso, porque lá tem a loja para ela comprar. Os próprios prédios da prefeitura estão descentralizados para alguma coisa que a pessoa precisa. Então, assim, essa falência do centro é uma coisa natural de próprio outros tipos de comércio saírem para os shoppings. Os shoppings, eles acompanham as vias rápidas de trânsito, que é a parte da Dom Pedro, a saída lá da Hípica. Então, nós precisamos pensar no centro não mais como um lugar de compras, porque a opção são muito maiores na cidade. Então, nós temos que pensar no centro hoje com estudantes, como eu falei aqui, com outras situações, com novas moradias, com moradias inclusive para pessoas de baixa renda, tá? Porque essas pessoas não precisam fazer esse deslocamento até que existem muitos espaços. Se você pegar o espaço da Uruguaiana até a Ponte Preta, é um espaço que dá para fazer muitas moradias verticais. Se a gente pegar o espaço do Cambuí, não dá porque os terrenos são caros. A Guanabara, que cerca o centro, que é o outro espaço, a gente também não consegue. Então vai sobrar o quê? A parte da Uruguaiana e a parte da estação ferroviária para a gente colocar essa população. Então, assim, precisamos de um planejamento para a cidade, para essas áreas de ocupação com moradias populares. Povoar o centro seria a solução, então? Mina, eu quero dar um pitaco aí, porque a proposta do vereador Paulo Galtério, nós vamos tirar o terminal central, e nós vamos colocar o terminal da Vila Industrial. Desculpa, terminal central é terminal central. Vila Industrial que tem o seu terminal. Eu concordo, já disse para ele que nós vamos gastar aí quase 50 milhões, 30 milhões, ao passo que o caminho, na minha visão, correto, está se perseguindo, e eu acho que vai chegar a bom termo logo, é o desempenhado pelo vereador Carlinhos. Ou seja, já se tem o termo de concessão do uso do imóvel do DENIT. Esse imóvel fica onde? Até para o nosso telespectador entender aqui do que a gente está falando. Na região da antiga FEPASA, aqui em cima. Perto da Estação Cultura. Estação Cultura. Ok. Para cá, Marcos. Para cá da Estação Isso, Cultura. que é o caminho de quem sai do terminal metropolitano. Isso, passa, é o remédio corretíssimo para essa situação. O que nós decidimos é que existe já a permissão de uso, e eu fiz um alerta naquela audiência dizendo, olha, nós só precisamos trazer para o procedimento formal uma cópia da matrícula. Ou seja, uma cópia lá da certidão do registro de imóveis, onde realmente o imóvel é do DENIT. Se for do DENIT, faz a concessão e vamos começar agora sim a traçar o projeto daquela modificação física do prédio, até para colocar o pessoal lá de uma forma correta, porque ali é o fluxo de todo aquele pessoal que vem do terminal. Mas voltando à minha fala anterior, quando eu disse que a revitalização se inicia, eu tenho absoluta certeza que ela já começou. Quando começou o trabalho da Secretaria de Ação Social de se preocupar em que nós viéssemos a ocupar o centro e tentar desobstruí-lo de pessoas e coisas que não dizem respeito. Inclusive a Casa da Cidadania foi tirada do terminal então, central. Isso não é do dia para a noite. Correto. Eu repito aqui, a semana atrasada eu fiz uma reunião num sábado à tarde com 50 síndicos na região ali, correspondente a Benjamin Constant, Bernardino de Campo, Regente Feijó e Zé Paulino. Aquele pessoal que ficava no Largo do Rosário, que ficava no Largo da Catedral, eles estão se alojando ali agora. Eu digo que não é as mesmas pessoas, mas eles estão utilizando as marquises para dormir, as marquises para ingerirem qualquer tipo de droga, qualquer tipo de ilícito para praticarem. Tem notícias que pessoas estão fazendo tráfico. Nós já denunciamos, formalizamos a semana que passou para todas as secretarias e já recebemos um retorno. Disseram que todo o trabalho está sendo... Então ele tem que ser enfrentado e ocupado. Enfrentado e ocupado. Então, eu quero só encerrar essa minha colocação, que nós estamos discutindo duas vertentes. A primeira é a ocupação da Glicério. Essa autorização que a CETEC dá para essas pessoas que exercem
o seu comércio. A E outra essa situação, reunião que o senhor vai fazer no sábado. Sim. Tá. e a outra situação é a situação específica dos pequenos empreendedores, que por enquanto não está sendo objeto de pauta, né? análise dentro do contexto da revitalização da Glicério. Ok. Mirna, a questão que o vereador falou aqui das pessoas que moram no centro, é muito importante a gente salientar para todo mundo que está nos ouvindo, que, em primeiro lugar, que a pessoa tem direito de morar onde ela quiser. Tá? Se ela quiser morar na O senhor rua... concorda que ela dorme lá, Espera um minutinho, defende Marcos. na frente do seu Espera um escritório? minutinho, Marcos. Espera eu acabar meu raciocínio. Qualquer pessoa tem direito de morar onde ela quer. Se você pegar a população do centro que mora na rua, você vai ver que metade tem problema mental, tem problema psicológico, são pessoas de difícil contato com ela. Não são pessoas comuns, que com certeza, se fossem, não estariam morando na rua. São ex-drogados, são ex-presidiários. Então, assim, é difícil a gente pegar e convencer essa pessoa a sair da rua, onde ela vive coletivamente, ela vive com outras pessoas, que ela acaba criando afinidade. Agora, a gravidade do problema, nós precisamos saber o que leva essas pessoas a ficarem lá. Acontece o seguinte, Mir, se você for na catedral 6 horas da tarde, você vai ver inúmeras pessoas de inúmeras denominações religiosas entregando marmita. Se você chegar lá hoje com meia dúzia de marmita, você dá a marmita para as pessoas comerem. Está em frente à catedral, se você for na Basílica do Carmo, você vê isso. Essas pessoas que têm o sagrado direito de comer, ou o Estado dando a comida para ela, ou um particular dando comida, ou quem quer que seja, porque elas têm fome todos os dias, na hora do almoço, à tarde mesmo, elas querem comer. E é nesses lugares que as pessoas distribuem comida. E elas ficam ali por isso, esperando as pessoas que entregam comida. Agora, o que acontece? Isso é um problema muito grande. Mas aí dá um outro programa. Não, mas Não, mas eu estou dizendo para você, Mas a o vereador questão que ele Paulo tá dizendo, ele tá Galtério achando é da simplesmente- base do governo e é do partido do prefeito. Mas- Parece que não visita secretarias, o que está acontecendo. Não estou criticando o trabalho, Marcos. Eu estou dizendo a realidade. A realidade é o que está eu sendo quero te constatado dizer, hoje não. no centro. Eu estou dizendo assim, que as pessoas que querem morar na rua, têm o direito de morar na rua. E estou dizendo o seguinte, que as pessoas que moram na rua têm problema mental, têm problema com entorpecentes. Nós estamos hoje, Mina, com não uma são discussão. pessoas comuns. E eu não estou dizendo que não se deva tirar ela ou que se deva deixar. Eu estou dizendo assim, existe o problema e tem que ser combatido nessa situação, vereador Marcos. Todos os caminhos que estão sendo perseguidos. Nós tivemos uma audiência pública aqui, outra 4 meses atrás, a respeito dos contêineres das lixeiras. Em Barão Geraldo já estão solicitando que se leve para lá, porque de uma forma ou de outra está se acomodando. Nós tivemos no centro da cidade a acomodação Mas do no lixo. centro o senhor concorda que não está bem alocado. Mas entenda bem, mas é melhor ter um contêiner para a gente colocar o lixo do que o saco Sanito, o antigo Sanito, a empresa Sanito, furado e aquele cheiro, aquilo vazando. Correto. É lógico, nós temos que adequar. Eu acho que são pontos que nós estamos observando, nós estamos enxergando que de uma forma ou de outra o centro está sendo tratado, ele não está esquecido, que foi a premissa que eu usei aqui. O centro, lamentavelmente, nos últimos 20 anos, ele foi deixado ao relento por nós vereadores da época, que todo mundo falava que representava o centro. Nós temos aqui representantes de todas as regiões da cidade, só que o centro era esquecido. Então é isso que é importante. Nós temos hoje pessoas, somos 3 aqui, mas pessoas vinculadas ao centro da cidade, que vivem diuturnamente o centro da cidade Mirna, e sabem das preocupações. Vereador, Mirna, a questão é simples. Só um minutinho, vereador. O centro precisa, antes de mais nada, de um agente político que seja responsável pelo centro. Nós sabemos que o prefeito é responsável pela cidade inteira e muitas vezes ele não tem talvez tempo ou pessoas que possam... Não, mas nós, eu não quero substituir a minha figura, a figura do vereador, do Fernando Galinho, Só uma para questão. nomear outra pessoa. Veja Nós bem, somos veja agente bem. Nós político, somos agente. nós temos Veja que bem, fiscalizar. veja bem. Se Inclusive, Vossa Excelência quer veja ser bem. substituído, Veja então o bem, senhor renuncia o Marcos, mandato. veja bem, eu estou dizendo assim, o que é um agente político? Se você for São A gente Paulo... por isso somos nós, vereador Paulo Galtério. Galtério, com todo Se você respeito. for em São Paulo, você vai ver que tem o administrador para da Sé. O administrador da Sé, ele está ali para executar. O senhor não está lá para Você tem executar o a obra. administrador da R1, Não, o que é isso? Aqui nós estamos O para centro colocar é a da posição. R1. É, do Aí, R1. vereador. Agora, me Paulo pergunto se Galtério, alguém no só- centro sabe quem que é o administrador da Vereador, R1. Ninguém sabe. Paulo Galtério, eu assim que assumi o mandato, eu tive uma luta muito grande para se fazer uma reforma ali do terminal, onde reunimos 10 secretários lá e o prefeito determinou que fizesse aquela reforma ali do Ceazinha. Correto. Onde reformou o Ceazinha, junto com o Mário Gadioli, que ajudou, o Paulela, todas as secretarias, Sanasa, todas as secretarias incumbiram em ajudar ali. Ficou muito bom. Fez aquela reforma lá, fez o estacionamento, modificou, pôs iluminação.
Ontem eu estive com o Paulela lá também, mostrando um outro problema que ali, em torno ali do Terminal Central, que me preocupa, eu acho que preocupa muitas pessoas ali, onde o vereador acabou de fazer uma crítica, que assim que chega ali no terminal ali, acaba vendo aquelas coberturas e tal, ali existe um pontilhão ali, onde existe um buraco, um túnel embaixo, onde as pessoas ficam, crianças e tal, e a gente tem uma preocupação muito grande com aquela questão. Então levamos ele junto com o engenheiro para que faça. E tem feito muitas outras questões ali no centro ali, que a gente tem dado uma atenção grande no centro ali, Galtério. Como eu também tenho certeza que o vereador Bernadelli também tem. Então é isso, nós somos os representantes. O agente político somos nós. Sim. O agente público executivo é que executa o que nós queremos que ele execute ou que nós indiquemos. Eu não vou me deixar substituir. Marcos, eu quero só dar um exemplo a respeito do Ceazinha, que foi Vereadores, feito... só rapidinho, que nós temos 1 minuto, curto tá e grosso. ok? É uma outra proposta, inclusive o vereador Carlinhos está participando dessa proposta também, porque diz respeito às atividades dele. Quando se finalizou o Ceazinha, hoje nós temos um espaço público onde a pessoa pode fazer suas necessidades. Ou seja, nós temos um banheiro público lá e é cobrado R$1. Então nós tivemos com o secretário Paulela, ele tem que executar o que nós talvez indiquemos como solução plausível. No espelho d'água, atrás da catedral, nós fizemos um pedido que ali venha a ser construído o banheiro público do centro da cidade. Sim. Ele achou a ideia extraordinária. Ou seja, não se mexe na questão física. É claro que você pode até terceirizar, mas o modelo está sendo Ceazinha. Todo mundo usa, todo mundo paga lá o que tem que pagar e ninguém reclama. Então talvez esse modelo desça para 13 de maio e fique debaixo do espelho d'água. Então, essa é a nossa função. Nós somos agentes públicos. Eles executam. Eu não vou deixar me substituir por ninguém. Mirna, infelizmente o banheiro público aqui em Campinas é o SEAS e o Habib's. Para as pessoas que conhecem o centro da cidade. Que é lá que as pessoas usam como banheiro público. Infelizmente, sou obrigado a falar isso. Infelizmente, é o local público que as pessoas conseguem, comprando ou não alguma coisa. E a catedral... Aqui, o senhor não propôs nada, o senhor está no centro. Marcos, nós propusemos, no espelho d'água embaixo. Na minha comissão de leis, eu descobri lei que obriga a fazer o banheiro no centro. O senhor está com a comissão há 1 ano e 8 meses, ou 1 ano e meio, a respeito da conservação do centro. Expirou o prazo e o senhor não tem um relatório da sua comissão. Marcos, a questão não vem a ser essa. Lógico que é. A questão é assim, os problemas existem. Nós estamos aqui para Quando eu falo assim, que nós precisamos ter um agente político assim, as pessoas que moram nos centros precisam ter um lugar que elas possam reclamar. Vereador Paulo, uma pessoa. Qual foi a conclusão da sua comissão? Não, Marcos. Extinguiu pelo prazo e não tem... Não é questão, Marcos. É questão. O senhor tem uma comissão de conservação. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Esse estilo seu de atacar... Não é atacar. O senhor montou uma comissão, tentou de forma... O senhor precisa conhecer melhor os problemas da cidade. Pessoal, nosso tempo acabou. Conhecer melhor, que eu acho que você não conhece. Infelizmente, o nosso tempo acabou. A gente vai acompanhar aí a revitalização do centro, começando pela Glicério, que já é, e com certeza o sistema vai voltar aqui à pauta. Questão de ordem se compromete com vocês a debatermos, inclusive, essa questão de banheiro no centro. A gente volta a falar sobre isso numa outra oportunidade. O Questão de Ordem fica por aqui. Na sequência, você fica com a programação da TV Câmara Campinas e o nosso programa fica disponível na página da TV Câmara no YouTube. Acesse, baixe o nosso vídeo e assista novamente o programa. Até mais!